Então, por isso que nós somos um blendzinho aí que está dando certo, né? Espero que tão certo quanto o Júlio e a poderosa Bárbara aí, que potencializam o casal, né? É muito possível um casal desenvolver um negócio, basta querer. O assunto que eu escolhi, gente, meu coração me levou a esse tema porque eu duvido, meus amores, que alguém nessa sala que escolheu desenvolver óleos essenciais ou que está usando óleos essenciais não tenha escutado de algum ser humano: tem óleo para emagrecer? Na verdade, me diga aí. É impossível a gente não ouvir isso. Então, quando eu comecei a procurar conteúdo, e além do conteúdo, o maior conteúdo disso sou eu, porque eu, dentro da minha faixa etária, você sabe que eu já sou uma enfermeira aí aposentada, né? E essa aí é a minha família hoje, maravilhosa, meu coração pulsante. Mas eu nunca tive na história de minha vida tanto equilíbrio metabólico depois de 1 ano de uso de óleos essenciais. Isso é uma conquista. Então, esse conteúdo geralmente é aquilo que a gente quer compartilhar porque já deu certo na gente, né? Como a Jaque e a Nalva já pontuaram. Então, aqui só para vocês conhecerem um pouquinho de nós, claro que nós temos as nossas mães, outros familiares, mas aqui do lado esquerdo está meu neto Lucas, a minha filha Maiara, minha enteada, minha filha do coração. Aqui do meu lado está o Rafael, meu filho genro, né? Ele realmente é um filho, esse menino. E a minha filha linda, maravilhosa, obra-prima dessa mãe. E esse casal me tornou a avó biológica. Eu já sou a avó do Lucas, né? Mas a Laura, que vocês estão vendo em duplicidade aí, é a majestade da família. Então, é o que aroma aí, com alegria, com muito amor, transforma aí esse ciclo que nós estamos sempre com muita vitalidade. Bom, talvez você já tenha escutado o que é um ciclo circadiano e talvez não. Tá? Ciclo circadiano nada mais é do que as nossas 24 horas, né? Onde que o nosso lindo corpinho vai passeando durante 24 horas que esse relógio biológico vai trabalhando. Então, aqui a gente, desde que acorda até dormir, a gente é influenciado pelo nosso cérebro. E esse danadinho desse cérebro, ele pode ajudar ou confundir todo o restante do nosso lindo corpinho, né? Não é assim mesmo? Então, nós temos que entender algumas coisas básicas, né, em relação a esse corpo. Aqui, pessoal, isso aqui é de uma pesquisa que foi feita em 2014, eu achei interessante compartilhar. Sabe a sensação quando a gente viaja? Aqui está naquela expressão do jet lag, né? Quando a gente passa por uma viagem de avião, o que pode acontecer dentro do organismo? Então, aqui nós temos os micro-organismos lactobacilos, os verdinhos, que são fazem uma fauna e flora saudável no nosso estômago e intestino, e os vermelhinhos são os firmicutes, eles são aqueles que podem desenvolver uma disbiose, ou seja, um desconforto intestinal. E quando a gente passa dentro de um avião, a gente muda muito o ciclo, né? A gente vai para um lugar diferente, temperatura diferente, e isso afeta diretamente o nosso epitélio intestinal. Então, esse detalhezinho aqui já é importante dentro do que a gente tem que raciocinar quando alguém nos pergunta se tem óleo para perder peso, porque é uma coisa tão complexa que a gente tem que, na verdade, mudar o nosso estilo de vida. Então, essa propensão a manter o corpo inflamado, que são esses firmicutes aqui, essas bactérias que são patogênicas, né? Se a gente deixar ela se proliferando, o nosso corpo vai inflamar e aí desencadeia uma série de outras doenças, entre eles a obesidade e as doenças metabólicas, tá ok? Ui, ninguém quer isso aqui, né? Eu já fui meio parecida com isso aqui, tá, gente? O Sandro quer me convencer que era borda de catupiry, mas a gente não gosta, né? Porque incomoda. Então,
Hoje, realmente, assim, eu estou muito satisfeita da forma como eu me vejo, né? E a gente sempre quer se melhorar, mas a gente tem que fazer essa manutenção. Então, nós somos regidos por várias reações químicas que transformam o nosso organismo vivo. E se a gente quer que esse organismo realmente esteja saudável, a gente não pode potencializar um metabolismo lento, né? Então, a gente tem que adquirir calorias que vão gerar energia, porque é necessário. A gente tem que entender um pouquinho de uma alimentação saudável, mas para que isso, de uma forma automática e bem básica, contribua para gastar essa energia e não ficar acumulando gorduras, certo? E com isso a gente começa a diminuir um pouquinho o nosso peso. Então, aqui, ó, será que todos vocês têm a cabecinha pensando exatamente com esses elementos saudáveis que aparecem aqui? Porque nós somos feitos de moléculas, tá? Somos seres vivos, mas a cada dia existe uma certa falência metabólica. Uma das coisas que a gente mais escuta no universo dos óleos essenciais são antioxidantes. Antioxidante, de uma forma bem simples, é aquilo que te impede para você enferrujar. Então, é para você não oxidar. Ele vai trazer, óleo essencial vai equilibrar o que você tem de exagero que está contribuindo para inflamar seu corpo, ele vai diminuir, e aquilo que você está precisando, que seu corpo está carente, esse magnífico potencial da natureza vai trazer vida para suas células. Mas, para isso, você vai ter que entender um pouquinho desse ciclo circadiano, tá? Então, isso é o que vai nos manter vivos. Então, aqui, só repetindo um pouco, tudo que é comida vai gerar energia, tá? E que vai ali quebrar em várias outras moléculas celulares, né? Então, a gente vai ter que entender que tudo que a gente ingere, vira energia, produz calor. Vai depender da gente como é que nós vamos gastar essa energia, certo? Através do movimento, através do pensamento, né? Através da circulação cardíaca, a célula ficar funcionando de forma saudável, isso tudo vai transformando essas calorias, essa comidinha, numa energia saudável, mas a gente precisa gastar. Então, o metabolismo, ele transforma moléculas, tá? Em várias reações químicas sequenciais, várias sequências químicas. E aí a gente chega nisso aqui. Isso aqui não é uma imagem qualquer, isso eu tirei dentro de um conteúdo da Universidade da USP, São Paulo, tá? Onde, numa aula de metabolismo, a especialista lá, a professora, ela colocou esse ciclo, que também tem o ciclo de Krebs aqui dentro, que são várias reações químicas, né? Mas eu gostei dessa imagem porque ela é confusa, e é isso que a gente tem que entender, de uma forma simples. Tudo isso aqui acontece várias vezes ao dia dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, das nossas glândulas, que aí dão várias informações que produzem reações químicas, e se a gente não permitir o fluxo saudável de tudo isso a nível celular, nós vamos adoecer e nós vamos sim ficar obesos. Isso pode ser triste, mas pode ser saudável se você entender isso precocemente na sua história de vida, não é? Então, aqui é como se a gente tivesse dentro de nós várias avenidas, várias ruelas, várias becos, e tudo precisa ter fluxo. Se congestionar, não vai fluir, ok? E isso isso que eu digo, nós já somos um milagre da natureza, né? Então, toda essa gravura aqui são vias metabólicas, reações químicas que acontecem com tudo que você coloca para dentro do seu corpo, seja alimento, medicamento, raiva, rancor, emoções, enfim, tá? Falta de atividade física, tudo aquilo vai interferir no bom funcionamento dessas reações químicas no seu corpo. Então, proteína vai gerar energia, carboidrato vai gerar energia, lipídios, as gorduras vão gerar energia. Tudo vira gordura e a gordura não vai virar mais nada se você não tiver o quê? Energia. Então, nós temos que, numa mão única, aí, produzir o quê? Gasto de energia.
eu gosto dessa gravura aqui, né? Porque esse macaquinho é justamente isso aqui, né? Sério isso? Ainda bem que eu não sou humano, né? Porque nós humanos somos metabolicamente programados para engordar. Ah, tristeza, papai. Né? Então, da obesidade, o que nós temos aí na circunferência? Diabetes, infarto, demência, AVC, apneia, câncer. Né? É para ficar doido, né? Mas não quem usa óleo essencial, certo? Porque nós vamos reprogramar toda essa leitura errada com o benefício que Deus colocou na natureza e que a doTERRA de forma fantástica. Eu digo fantástica porque eu não estaria aqui sendo hoje a enfermeira dos olhos se eu não tivesse tido esse resultado na minha vida e da minha família. Então, é um potencial terapêutico que podem falar o que quiserem. Eu vou debater sempre a qualidade desse produto. Como é que a gente usa óleo essencial, Márcia? Primeira coisa, vai ver aqueles que não são para ingesta, porque a finalidade dos especialistas da doTERRA já nos sinalizam aqueles que é para uso tópico ou inalatório. Se não, meu amigo, é sempre a mesma forma. Vai cheirar, vai passar e vai ingerir. Pronto. Os detalhezinhos aí você vai aprendendo aos poucos. Então, eu convido sempre, em qualquer idade, mães, pais, jovens, adultos e idosos, né? Porque alguns idosos, como alguns da minha família, conheceram os óleos essenciais da doTERRA tardiamente, né? Dentro do ciclo biológico, mas conseguiram fazer uma limpeza aí no seu terreno também. Então, vamos desembrulhar menos, vamos descascar mais, vamos botar a mão na massa, né? Acho que esse universo aí é muito inteligente, já nos mostrou o quanto isso é necessário, tá? E entender um pouquinho mais de alimento do que de código de barra. Aqui são dicas, tá, gente? São coisas que eu sei que tem nutricionista aí nessa sala, papai do céu. Amo vocês, tá, meninas? De coração. Eu quero aprender mais ainda com vocês. Então, isso aqui é um pouquinho do meu dia a dia com doTERRA, daquilo que eu estudei. Mas eu não estou aqui para falar em dietas, tá? Mas uma coisa que eu sempre fui contra é dietas da moda. Então, o valor nutricional, o valor de uma orientação, por exemplo, de um profissional dessa área, ele é imensurável, certo? Porque você vai entender um pouquinho como é o seu corpo, o seu dia a dia, e como é que você começa a equilibrar isso. E assim vem vários outros profissionais, o médico, o fisioterapeuta, que às vezes faz diferença, né? Os especialistas aí na parte da educação física também, a Bárbara é uma profissional dessa área. Então, tudo isso faz diferença, que é praticar exercício moderado. Eu voltei a praticar exercício com óleos essenciais, comer alimentos, né, mais variados, não pensar que carboidrato é o inimigo fatal, mas entender quando e de que forma que você vai poder ingerir ele junto com proteínas e os lipídios, né? Aqui tem uma cartilha do Ministério da Saúde, que eu sugiro também vocês darem uma olhadinha, né? E quanto mais alimentos naturais, minimamente processados, mais saudável nós podemos ser. Muito bem. Então, aqui o nosso terreno biológico, dia e noite. Papai do Céu quis o quê? Que a gente entendesse que o dia é para a gente agir, levar os óleos essenciais para quem estiver acessível a isso, né? E de noite descansar. É assim que o nosso cérebro e o nosso corpo foi criado. Se vocês me colocarem dentro de um apartamento fechado, que eu não tenha noção se é dia ou noite, nos primeiros dias, o meu cérebro vai ainda seguir a regra do ciclo biológico a que ele está sendo imposto. Então, eu provavelmente vou começar a ter sono aí mais pelas 9h30, 10 horas da noite, de madrugada o meu corpo começa a resfriar, lá pela manhã ele começa a criar temperatura novamente, né? Aí eu vou produzir a melatonina, depois, quando eu vou acordar, vou produzir o hormônio cortisol, e assim vai acontecendo. Mas se eu ficar exposta por muito tempo num ambiente fechado, eu vou adoecer, porque o meu cérebro vai ficar confuso. Por quê? Porque ele não está mais sendo estimulado pela luz natural
que nós temos aí à disposição, que é o nosso sol, que é o bom dia, né? Então, relógio circadiano é aquele que dita o funcionamento das horas para o nosso corpo. Então, a gente tem 3 tipos de relógios. Um endógeno, que é para aquele funcionamento metabólico, hormonal, frequência cardíaca e temperatura. O nosso corpo é programado para isso. E olha, não é só o corpo humano, dos animais e das plantas também sofrem esse ciclo circadiano. Por isso que a Doterra, de forma esplêndida, trabalha os agricultores que coletam os óleos essenciais para que não tenham toxicidade nas coletas, não usem recipientes com resíduos tóxicos, né, para coletar o óleo essencial. Isso é uma coisa que eu acho fundamental falar sempre. E eles colhem na lua certa, no horário certo daquela planta, quando tem sol, quando tem chuva, sei lá, eu não entendo disso. Eu só sei que eu sou neta de agricultores e eu ouvi isso muito. Quando o meu vovô ia lá plantar uma determinada coisa, eu colhi outra. Então, isso, entende como a Doterra foi muito inteligente em nos trazer isso? Porque conversa muito bem com a nossa célula humana. Outro exemplo é o relógio ambiental, que é justamente quando a gente se expõe a uma luz natural, que vai aí produzir o nosso ritmo e a temperatura ideal para o nosso corpo nessa exposição. E outro é o relógio social, que é aquilo que nós impomos aos nossos hábitos, né? A hora que você realmente acorda, que você produz, né? Atividades sociais, trabalho, família, esporte, enfim. Tudo isso pode tornar o seu cérebro confuso ou não, depende daquilo que você vai começar a mudar na sua vida. Então, vários estudos já mostram aí que nós temos adultos com o relógio bastante atrasado, tá? Por quê? Porque começou aí a ingesta de alimentos ultraprocessados, né? Começam a ganhar peso, porque a comida ficou muito mais fácil de ser adquirida, né? Não precisa correr atrás de uma galinha para botar ela na panela, ela já vem pronta. Gente, já vem desossada. Tem gente que nem sabe como é uma galinha solta correndo no pátio, né? Não sabe nem de onde vem o leite. Ainda bem que a minha filha botou a mão lá, ela viveu isso na infância. A gente tem que resgatar isso de alguma forma, sabe? Não precisa ser em tudo, mas vamos resgatar a natureza, né? Então, aquilo que a gente se alimenta pode ser pior e nos tornar também muito seletivos, certo? E dependendo da faixa etária, isso se torna uma bomba relógio no nosso organismo, porque a nossa imunidade metabólica já vai estar baixa, nós podemos estar com níveis de glicemia, de insulina muito já acelerados, né? Precisando aí de medicamentos, e com isso vem o sobrepeso. Então, o Sol, ele é o principal sincronizador de ritmo. Ele tem 25% de onda azul na luz do Sol. Lâmpadas fluorescentes, 15% de comprimento de onda azul. E as LEDs, 20%. Então, nós estamos estimulando o quê? Os extremos. Nós estamos estimulando a inibição da melatonina com essa luz artificial e atrasando a secreção deste hormônio. Melatonina é aquilo que faz a gente ficar bem, que leva a gente para dormir e ter um sono tranquilo. Quem nos ajuda aqui? A nossa lavanda. Por quê? Porque ela traz o equilíbrio para essa parte hormonal, né? Mas se a gente contribuir com olhar para o sol, abrir a janela de manhã, conversar com ele, permitir que o nosso olho alcance essa onda azul, nós já vamos começar um gasto energético muito saudável durante o dia, tá bom? Lembra os antigos, eles tinham o que à noite? Vela, né? Vela, porque não tem essa luz azul e não vai atrapalhar o relógio sincronizador. Muito bem. Então, essa gravura aqui, eu acho que ela contribui para mostrar que o nosso cérebro, ele mantém ritmos, ele dita ritmos, e cada órgão interno nosso também tem uma hora que ele vai trabalhar mais e outra hora que ele precisa descansar, e outra hora que ele vai processar esse descanso e vai começar tudo de novo. Se esse ritmo for realmente saudável diariamente,
nós realmente vamos nos manter saudáveis. Então, são os hábitos que nós queremos diários para a nossa vida. Fazer um mínimo uma caminhada. Ah, eu não posso sair porque tem pandemia. Querida, corre na volta da tua mesa. Sobe e desce escada. Alguma coisa você tem que fazer. Não pode ficar sentado no sofá todo dia, né? Independente da época que a gente está. Tá? É possível sair na natureza. Ela nos abraça. Bota o seu pé na grama, bota o seu pé na lama, bota o seu pé na terra, descarrega essa energia. Olha para o céu. Não... Quando você está triste, primeiro exercício, olha para o céu, não olha para o chão. Olhou para o chão, baixou, aumentou o peso nos ombros. Olha para o céu, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeço o meu céu, porque eu consigo te enxergar. E esse ritmo de agradecimento, ele vai transformar o teu cérebro, a química do teu cérebro, e vai aumentar, né, para que o teu metabolismo e todos os outros órgãos comecem a entender que é hora de um trabalhar, outro descansar. Tá bom? Então, olha só. Este sol, né, que vem este raio aqui, que na nossa retina, nós temos 5 milhões de neurônios ativados só no olho. Deus não é fantástico? Se você se olhar hoje à noite, antes de dormir, agradecer pela natureza divina, que é o teu corpo, seja ele como for, alto, baixo, preto, branco, mais largo, mais curto, como a Jaque falou lá no início, não existe estereótipo aqui, somos seres humanos, né? E isso aqui faz toda a diferença. O nosso cérebro vai entender, chegou o dia, opa, vamos lá. Aí o cérebro, ele deixa de ter aquela ação muito reptiliana, né? Quando a gente fala de noção reptiliana, é aquela coisa meio burrice, sabe? Que é só ir no automático. Por exemplo, como é que a gente faz algumas coisas no automático? A gente lava a louça, tu fica lá pensando, estou lavando a louça, lavando o prato para a direita, agora vou esfregar para a esquerda. Não, você não raciocina em cima disso, isso é automático. E quando a gente vai nutrir o nosso corpo, não pode ser assim automático, a gente tem que ter consciência, é sair de crenças limitantes, é deixar o nosso cérebro ressignificar a vida. E quem é que trabalha o nosso cérebro fantasticamente? Diz para mim. Quem é que restabelece? Através da inalação direta. Se você pegar o seu óleo essencial, inalar. Eu tenho muito mania de passar o bastão aqui assim, ó. Mas se você inalar e você fizer isso diariamente como um hábito saudável na sua rotina, você vai criar novos neurônios, tanto da parte olfativa como realmente a nível cerebral. Isso não sou eu que digo, isso é ciência, coisa comprovada. Então, óleos essenciais trazem vida neuronal. Nós criamos novos significados e novos potenciais bioquímicos, tá? E isso vai interferir no nosso sono, no nosso humor, no nosso metabolismo e no microbioma, que é isso aí que o pessoal da nutrição entende bem mais que eu. Bom, como eu falei dessa melanopsina, tá? Isso aqui hoje eu fiquei pensando, quando eu dei uma olhadinha no conteúdo, essa doTERRA, eu sempre digo que o coração da doTERRA é a Emily Wright, né? Que um dia eu vou conhecer, vou ter minha selfie com a Emily Wright, porque ela foi atrás desse óleo puro. E essa melanopsina foi descoberta, tem 3 cientistas aí que ganharam o prêmio Nobel por causa desse estudo do ciclo circadiano. Quantos anos tem nossa doTERRA? 13 anos, né, gente? Tá entendendo? Como eles foram muito inteligentes, sabendo o que ia dar certo no universo para quem de fato quer viver saudável? Não, tem muita coisa de percepção a nível mundial dessa equipe da ciência da doTERRA, né? Então, isso aqui, há cerca de 15 anos, descobriram, né, que esse fotopigmento aí, receptor na retina, dessa luz azul que eu venho falando, está presente nesses 5 mil neurônios nos olhos e se conecta, então, com o cérebro. O que isso significa? Significa que se a gente melhorar um pouquinho a nossa exposição em todos os sentidos, você já imaginou o urbanismo projetar casas, e isso já está acontecendo,
que obedeçam mais o que o ciclo noite e dia, casas mais funcionais nesse sentido. Por quê? Porque isso vai ter ação em cima do nosso relógio cerebral. Você já imaginou as escolas terem os ambientes projetados de forma com um ciclo circadiano favorável, se estão amanhã, tarde ou noite, dependendo da intensidade da luz? Isso é ciclo circadiano que trouxe, são estudos, né? Então, se nós teimarmos em ficar em ambientes sempre muito fechados, expostos muito à luz do celular, à luz do computador, se vocês perceberam, alguns eletromagnéticos aí já estão com a luz mais alaranjada. Por quê? Porque muitas pessoas, principalmente adolescentes, estão tendo descolamento de retina pela alta exposição, horas prolongadas ao computador, né, ou ao celular, além da má postura. Então, se a gente ficar com telas brilhantes, brancas, né, à noite, essa melanopsina não vai ser produzida, a ruptura do ritmo circadiano reduz o hormônio da melatonina, que é o que faz o corpo ter um bom descanso e depois dar uma dosagem perfeita aí do cortisol pela manhã, a gente dorme mal, e aí começam todas essas doenças crônicas que estão sendo difíceis aí para a medicina resolver, né? Síndrome do pânico, bipolaridade, Alzheimer crescendo, psicoses, irritabilidade muito precoce, tá? Inclusive, crianças, gestação, uma mãezinha que sofre muitas agressões físicas, biológicas, eu digo assim, até do ambiente, durante a gestação, e logo depois que o bebê nasce, se não for observado o que é dia e o que é noite, tem alguns estudos que mostram que aí começam a desenvolver alguns sinais aí da linha do autismo ou do TDAH, tá? Então, isso é um desalinho da exposição e do entendimento do ciclo circadiano. Então, nós não podemos deixar o nosso cérebro cada vez mais confuso, nós temos que reduzir alertas, tá? E ficando mais expostos aí à luz somente quando necessário. Essa gravura aqui também mostra uma coisa, ó. Durante o dia, a gente começa lá pela manhã, né? Se a gente começar se alimentando, a gente vai queimar alguns carboidratos, certo? E depois vai queimando algumas gorduras. Não consigo tirar. Quando chega o período da noite, o que acontece? O consumo de carboidratos, a queima de carboidratos, ela fica mais lenta, o metabolismo fica mais lento. Aí o cérebro entende, dentro do ciclo circadiano, que ele tem que queimar gordura. Aí ele vai lá inteligentemente e pega as gordurinhas e começa a queimar, porque de noite tem órgão aqui que precisa trabalhar, tem órgão interno que precisa trabalhar, e ele vai usar essa gordura. Ok? Mas ele entra aqui na noite em modalidade reiniciar, reparar e revitalizar. Pronto. Opa, porque não foi. Então, é isso aqui. Se eu obedecer o ritmo diário do sono, humor, metabolismo e um intestino saudável, eu vou ter esse ciclo sempre numa ordem tranquila, tá? Agora, se eu, nesse período aqui, for queimando meus carboidratos, armazeno algumas gorduras durante o dia, aqui eu vou queimando um pouquinho de gordura, né? E de noite eu vou continuar a queimar mais gordurinha, porém eu vou guardar, o meu cérebro entende, meu corpo, que eu tenho que guardar um pouquinho desse carboidrato, porque eu preciso de energia. Se eu continuar comendo aqui à noite, o que acontece? De manhã, o meu estômago não vai ter produzido toda aquela microbiótica saudável para conseguir fazer o papel dele logo pela manhã, de digerir novos alimentos. Então, esta quebra aqui, essa pesquisa que eles desenvolveram aí, até eu anotei aqui para vocês, quem quiser olhar lá,
pessoas se candidataram para esse acompanhamento, tá? É ciclo circadiano, circadianclock.org. Depois eu posso mandar para quem quiser, tá? Eles avaliaram as pessoas que comiam ficavam acordadas aí durante 17 horas, as pessoas foram mandando fotografias para eles, e assim eles foram acompanhando o que essas pessoas comiam de calorias e o tempo que elas ficavam se alimentando. Presta atenção no tempo, ciclo circadiano. Eles também fizeram essa avaliação com alguns ratos, né? Experimento com ratos, deram alimentos, deixando eles se alimentar, e o outro grupo eles reduziram para determinado tempo de consumo, de 10 a 12 horas de alimentação somente, certo? Não passando de 15 horas, que é o caso quando você começa a comer muito tarde da noite, porque alguma coisa você já ativou durante o dia. Então, aqui eu trago para vocês o que eu aprendi justamente num super sábado, e é um conteúdo que eu, na época, guardei, porque achei muito bacana, tá? E é da Vanusa Feitosa, essas lâminas, algumas, tá? Justamente que mostram a função de cada órgão interno e quais os óleos essenciais que podem contribuir para o equilíbrio naquele período. Então, lembre, é mais importante, como tem essa gravura anterior aqui, é mais importante a gente ter noção do tempo que come do que aquilo que come, do tempo que fica comendo do que aquilo que a gente come. Porém, se tu unir as duas coisas, meu amigo, minha amiga, com certeza tu vai ser outra pessoa. A partir do momento que a gente usa óleos essenciais, nós ativamos aí um bom nível de controle glicêmico, nós ativamos aí uma boa recuperação celular a nível do estômago, do intestino, do gastrointestinal. Então, detox e desparasitação é uma coisa que todos precisam fazer com óleos essenciais, isso é muito fundamental. E depois de uns 3 ou 4 meses, você realmente vai ter grande diferença no teu sistema fisiológico inteiro. Isso não é só perda de peso, isso também é uma estrutura muscular mais saudável, uma parte óssea mais saudável, porque você está alimentando, o óleo essencial vai lá e faz com que as boas vitaminas sejam de fato absorvidas, certo? E quando tem suplemento, orientação em relação a isso, muito mais fantástico. Então, aqui, ó, vamos começar com a vesícula, tá? Muitas pessoas, quando começam a ter um diagnóstico de vesícula, até vão lá para tirar a tal da vesícula, né? Eu hoje, daquilo que eu já aprendi até hoje com os óleos essenciais, eu diria, vamos tentar os óleos essenciais antes desta cirurgia? Porque eu já tenho testemunho de pessoas que saíram do risco de retirar sua vesícula biliar, porque ela tem um processo importante no nosso organismo, tá? E os óleos essenciais conseguem trabalhar o bom funcionamento dela. Então, das 23 até a 1 da manhã é o horário da vesícula biliar. E se a pessoa estiver despertando nesse horário, o que está acontecendo? Ela está ativa, né? E aí pode significar o quê? Estresse emocional, decepção, né? Então, aqui a gente sugere, faça uma meditação, pratique mantras, pratique a gratidão, perdoe-se, aceite-se e agradeça. Isso a gente faz no emocional, na fala, né? Para o nosso emocional, para aquilo que a gente está sentindo. Mas a gente pode também utilizar o Zengeste, né? Passar ele topicamente ou sublingual, mesmo nesse horário aqui, tá? E o Lemon também. Ou com um pouquinho de água, faça sem gesta, sempre lembrando aí que a gente começa de fato com uma gota se você não tem experiência nenhuma com óleo essencial. E se você já tem, você pode fazer o cálculo aí, conforme os consultores sempre orientam, né? Da 1 da manhã até as 3 vem o fígado. Gente, se todos nós tivéssemos conhecimento da importância dessa peça do fígado, né? A gente só ouve, tô com gordura no fígado. Aí vai lá e toma o quê? Remédio para tirar gordura no fígado. A maioria dos tratamentos hoje em dia, alopáticos, eles tratam sintomas, eles tratam a periferia. Eles não tratam a causa raiz.
eles não se preocupam. A gente perdeu muito esse potencial na área da medicina. E eu sempre fui apaixonada pela área da prevenção, da educação, de levar para as pessoas que elas têm a cura dentro delas. O nosso corpo é o que nos cura. A força está dentro da gente. Só que a gente precisa de ajuda de bons alimentos, de exercício físico, de uma boa qualidade de água, de nos conectarmos com conhecimento saudável, tá? E de ter uso de suplementos. E óleo essencial é um suplemento. Tá? Então, não são só os minerais aí e vitaminas. O óleo essencial a gente tem que ver como um suplemento. Não olhe para o óleo essencial e diga, ai, meu remedinho. Esqueça essa palavra. Corte essa palavra da sua vida. Hoje, a partir de hoje, você não vai mais linkar óleo essencial com doença e nem com a palavra medicamento. Você está aqui com vida. Eu todo dia agradeço, olho para minha caixinha de óleos essenciais e diz assim, minha saúde. Por isso que muitos me escutam sempre, saúde e prosperidade. Porque eu quero prosperidade primeiro para o meu corpo. Que eu quero ser uma vovó que atinja uma boa idade aí, que possa caminhar, correr, andar de bicicleta, enfim, rolar na grama, né? Que são coisas que me deixam feliz. Então, aqui no fígado, gente, se a gente perder um pedacinho do fígado, ele se regenera, tá? Então, isso é importante. Por quê? Se você tiver aí detonado o seu fígado por consumo excessivo de álcool, até de fumo, né? Fumantes, enfim, interfere também no fígado, tá? A gente consegue restabelecer a saúde do fígado. Ele se regenera, diferente do pâncreas, por exemplo. Então, se nesse período aqui você estiver sempre acordado, indisposto, use o Wintergreen. O Wintergreen não é para ingerir, é só para fazer massagem sobre a área do fígado. Pode usar a tangerina também, usando topicamente, tá? Ou ingerindo. E o capim-limão. Capim-limão, além da propriedade calmante, ele também tem a ação de detox, tá? Então, aí você vai diminuir sentimento de raiva, vai tomar o seu copinho de água fria, tá bom? Aí, às 3 da manhã, vem o pulmão. E olha que interessante, ele funciona, o horário dele de se regenerar e tal, é das 3 às 5 da manhã. E quem acorda muito nesse horário, emocionalmente pode estar procurando o seu propósito maior de vida, né? Perder o sono, alguma coisa tem que ser feita, né? Lembra lá da Jaque que perdeu o sono lá porque teve uma intercorrência, né? Não conseguiu respirar legal, ela deve ter acordado talvez nesse horário do pulmão. Até vou perguntar para ela depois. Então, esse horário ele está ligado com a tristeza, tá? Com a diminuição da capacidade pulmonar. Se sente sufocado, você acorda. Então, faça preces novamente, né? Aquelas frasezinhas que são mágicas, que primeiro valem para você e depois para o outro, que é o quê? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Repita isso todo dia, tá bom? Então, aqui podemos usar Brief, nosso maravilhoso blend aí, científico, que dá esse potencial para o pulmão, passando topicamente, inalando copaíba. Pode botar 2 gotinhas do copaíba embaixo da língua. Criança pode usar copaíba? Sim, pode, dependendo da idade e do peso, também pode ingerir. E o eucalipto, né? Gente, o eucalipto, ele para crianças menores de 5 anos, ele tem o eucalipto da doTERRA, tá? Se você colocar no difusor ou fizer uma massagem sobre a área do peito em períodos de resfriado e gripe, vocês vão ter uma resposta muito, muito rápida, tá? Esse eucalipto da doTERRA, eu descobri o potencial dele usando na família em criança. Bloqueios emocionais do intestino grosso. Funciona aí entre as 5 e 7 da manhã, tá? Você acorda nesse horário, é porque a energia do intestino está ativa, então significa um bloqueio emocional, então tentar alongar, tentar ir ao banheiro, usar copaíba, tangerina, o ilang-ilang ou o lemon, tá? Estão fazendo massagens abdominais para contribuir aí, caso você não esteja tendo um bom sono nesse período aqui, porque ele deveria estar descansando, né? E olha que interessante, o estômago, às 7 às 9 da manhã ali, ele começa a aumentar a energia dele. Então, até ali, ele precisou ficar o quê? Sem comida dentro
né? Lembra que nós falamos do ciclo circadiano? Se ficar se alimentando lá muito tarde da noite, uma ou outra vez, né, gente? Pegar uma festa, casos esporádicos é uma coisa. Agora, todo dia açúcar, todo dia pão, todo dia farináceo, todo dia coisas processadas, não é possível. Não há nem óleo essencial que resolva a sua vida, porque você está se intoxicando, certo? Então, a coisa mais fantástica é a limpeza que o óleo essencial faz no emocional e esse equilíbrio vem do cérebro e responde no resto do corpo. É maravilhoso isso. Fique se analisando e olhe para trás depois que você tiver 1 ano com doTERRA. Quem era você lá e quem é você hoje? Você é outra pessoa. E você só vai agradecer por isso. Então, o famoso Blend Zengest, né? Que é o digestivo aí, muito bom para o estômago, e o limão também, caso você precise, nesse horário aqui, das 7 às 9, ter um apoio para o seu estômago. Lembrando que o Zendocrine, ele age bastante no fígado, mas ele também atende bastante situações estomacais. Essa gravura aqui eu criei para vocês porque o baço e o pâncreas, tá? Na medicina chinesa, ele é visto como um órgão só, baço-pâncreas, tá? Porque ele tem muita função energética. Esses 2 órgãos juntos, eles dão harmonia ou equilibram as desarmonias, tá? Então, ele é conhecido como centralizador. Esses órgãos, eles têm aí o horário deles entre as 9 e 11 da manhã. Então, muitas preocupações, por exemplo, né, dificultam a absorção de glicose circulante. Então, pessoa muito estressada vai ter dificuldade na absorção da glicose, e aí o que acontece? Fica com muita glicose circulante, e isso traz o quê? Provavelmente uma futura diabetes, né? Então, órgãos que movem energia para cima é o baço e o pâncreas. Eles te dão ânimo, discernimento, centramento. Se você quiser um apoio nesse horário aqui, o Smart Sasse é uma boa opção, e o Balance não é para ingerir, mas o Balance é um blend da doTERRA que em poucos minutos ele vai contribuir justamente com o baço que filtra as hemácias. O baço é um filtro, e as hemácias são aquelas que levam oxigênio, tá? São as vermelhinhas. E as células brancas, os leucócitos, tá? Que fazem a defesa. Então, olha como é importante isso aqui. A gente que trabalha com azito, que é a leitura galvânica, quando aparece ali interferência no baço, a gente já pode se conectar à falta de imunidade. Por quê? Porque o baço, ele filtra, ele é um filtro. Então, alguma coisa está congestionada ali e diminuindo a imunidade. E essa gravura aqui eu coloquei porque eu achei interessante vocês verem a localização. O baço, o pâncreas, ele está localizado abaixo do estômago, tá? Mas na parte atrás. E por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui são as costas, né? Sabe aquela massagem que você recebe nas costas, desde o cóccix até aqui o começo da coluna, da cervical? Ela é relaxante, porque movimenta isso aqui. Então, se o baço tem essa função com a imunidade ativa, essa boa drenagem, é porque você está filtrando. No momento que faz uma boa massagem com óleos essenciais, olha que conexão divina, né? Para começar aí ter boas regulações, por exemplo, da sua glicose, fazendo simplesmente uma massagem nas costas. E muitas vezes a gente acha que tudo a gente tem que estar ingerindo, a gente tem que buscar o equilíbrio. Aqui, das 11 às 13, o coração. É uma hora de fragilidade cardíaca, tá? Então, almoçar, por exemplo, sempre dá um hábito, almoçou no horário aí realmente das 11, meio-dia, logo depois daquela soneira, porque o corpo pede isso, né? Porque é um momento frágil, então é um momento do corpo descansar, e é um momento para evitar exercícios, para não dar essa sobrecarga. Se você precisar de apoio nesse momento, copaíba, lavanda e frankincense, tá certo? Da 1 da tarde até as 3 da tarde, 15 horas, o intestino delgado.
esse intestino delgado aqui, gente, tem um papel muito importante, porque se você não limpar o seu trato gastrointestinal, não ter evacuações frequentes, não ter um bom fluxo, não se hidratar bem, você realmente vai começar a manter ou ter problemas de pele, problemas respiratórios, tá? E pode até desenvolver sintomas aí como gripe, porque baixa a imunidade, certo? E dificilmente as pessoas que têm problema de alergias, como até uma simples rinite ou problemas de pele, acham que isso tem alguma coisa a ver com esse famoso intestino delgado. Então, tem que limpar, gente, por favor. O horário importante, tá? Sempre aqui, até eu sinalizei, né, para o pâncreas, evitar doces depois do almoço. Se não conseguiu se segurar, vai botar uma gotinha do On Guard depois, embaixo da língua, ou tomar com um pouquinho de água. Não quer tomar? Vai passar lá em cima da área do estômago, tá? Evitar estresse. Enfim, é isso, tá? Aqui a bexiga. Bexiga e rim. A bexiga, ela começa a ter o horário dela entre as 15 horas e 17. E das 17 até as 19 vem a parte dos rins, né? Então, são bem coladinhos. É um horário, a partir das 15 horas, para você começar a hidratar mais o seu corpo. Então, independente, você lá de manhã começou a se alimentar. Aí, hoje eu exagerei. Hoje eu comi aquela coisa que não devia ter comido, tipo, comi um hambúrguer. Eu, Márcia, adoro hambúrguer, tá? Adoro fazer hambúrguer, como hambúrguer, mas quando a gente tem... não, isso não é todo dia, não é toda semana, certo? Então, aproveite nesse horário aí para ingerir mais água, coloque nessa água o seu lemon, o seu hortelã-pimenta, o frankincense, pode colocar uma gotinha de cada um aí para 1 litro de água e vai tomando, tá? Principalmente até às 17 horas. Evite bebidas com álcool. Ai, ai, ai. E aquele vinho no final do dia, né? Ah, tem coisas que de vez em quando abre exceção, por favor, para você ter aí as suas delícias, que eu gosto de vinho também. Jesus. Então, das 19 às 21 horas, o pericárdio, tá? Que envolve aí, que é o músculo do coração. Então, evitar treinos pesados, né? Eu sei que tem muita gente que vai para academia aí, que isso é, sabe, ciclo circadiano, por que que o homem foi mudando tanta coisa, né? Porque tem shopping aberto até tarde, saímos do ritmo normal, sabe? E os óleos essenciais estão nos trazendo para isso de novo, porque se as plantas regeneram uma área imensa destruída por queimadas, por inundações, quem é que regenera isso, gente? É a própria natureza, com o ciclo do sol e da noite, do dia e da noite, com chuva de novo, com sol no outro dia. Como que nós, seres humanos, não vamos recuperar nossa saúde obedecendo um pouco isso? É impossível não dar certo, é impossível. Por isso que eu disse que Doterra, há 13 anos, pensou muito nisso aqui, com toda certeza. E vem aí com esse potencial que vai transformar as pessoas que querem ser aquela comunidade saudável, né? Então, promover ambiente familiar a partir das 19 horas, ficar no colo do seu love, ou no seu próprio colo, se você for uma pessoa que gosta de viver sozinha, e tá tudo certo, né? Ou só com o seu filho, só com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu, sei lá, com o seu bicho de estimação. Ame-se, não é mesmo? Promova a sua harmonia. Jante com amor, com nutrição. Por favor, é a hora daquele caldinho, daquela sopinha, daquela comida mais leve, né? E se você exagerar, lembre-se, use o óleo essencial para dar aquela ativada, aquela limpada no detox, tá? Sempre palavras de elevação, então também é importante, não é um horário para fechar a noite, fechar o dia com notícias ruins, desgraça. Não, gente. Vamos para o lado, vamos para o outro lado do mundo, né? O lado do bem. Vamos usar lavanda e vetiver no difusor, muito bom nesse horário, tá? E também se preparar aí para ter uma boa noite de sono, frankincense, que é aquele abraço de Deus que eu sempre falo, e a mirra, que é a nossa conexão com a Mãe Terra, com a Mãe, a mãe de todos nós, certo? E esse aqui é o meridiano triplo aquecedor, que funciona das 21 às 23 horas.
Uma vez uma pessoa me perguntou um horário bom para o DDR Prime. E graças a esse conteúdo, eu disse assim, é o horário do meridiano triplo aquecedor. E tá aqui ele, ó. Então, use o DDR na coluna ou na tireoide, muito importante, fazer uma massagem entre 21 e 23 horas, que vai pegar justamente essa parte aqui do triplo aquecedor, tá? Que envolve todo o sistema gastrointestinal, tá bom? Superior, o medial e o inferior. Então, são todas as vísceras, tá? É o início do sono, né? Então, meditar, fazer uma prece, se conectar, pensar o que você fez de bom nesse dia, o que não deu certo, esquece que amanhã, se a gente chegar no amanhã, nós vamos estar num bom hoje, então é um presente novamente, né? Então, mirra, serenity, muito bom para trabalhar nesse horário, lavanda, camomila romana e o nosso frankincense, sem dúvida nenhuma. Aqui eu estou quase chegando no final, tá, pessoal? O potencial que os óleos essenciais têm no nosso metabolismo, e eu sou uma prova viva disso, vem muito dos cítricos. Logo que eu e o Sandro conhecemos os cítricos, eu tive a minha experiência com melaleuca, né, que me preparou para ser a enfermeira dos olhos. Eu sei que esse óleo fez isso, porque eu comprei melaleuca por outra razão física, que era fungo de unha, veja só, mas eu sei que ele é o óleo dos limites energéticos, para você se livrar de parasitas, né, que às vezes vêm atrás de você por razões só do seu próprio interesse, e você começa a colocar limites energéticos com o uso do melaleuca, mas ao mesmo tempo você acha um propósito de vida. Então, Deus não é muito inteligente quando manda um óleo para a gente? Ele é, né? A gente é que tem que querer enxergar isso. Mas os cítricos, e o Sandro foi o hortelã-pimenta, por causa da enxaqueca. Então, um homem do tamanho dele, né, acreditou que uma gota de hortelã-pimenta tirou ele de uma enxaqueca, porque realmente tirou. Só que, com isso, nós começamos com o uso dos cítricos, né, principalmente na parte da manhã. E aí vem o nosso benefício limoneno, reduzindo inflamações, também reduzem tumores, cálculos, é antioxidante, tá? Isso vai regulando uma série de fatores do nosso metabolismo, contribui muito para níveis glicêmicos, colesterol, triglicerídeos, a prevenção da gordura no fígado. E com isso nós fomos tendo o quê? Só com o uso dos cítricos, de forma bem regrada, e de outros, mas enfim, os cítricos têm papel importante, menos dores articulares, você começa realmente a ter uma eliminação de peso, você começa a ter uma disposição, tá? E aqui, só para vocês lembrarem um pouquinho, em relação ao metabolismo, né? O que só a doTERRA tem, aqui falta o Zendocrine, tá? Como um apoiador no metabolismo também na parte do fígado, mas o Smart Sace, que equilibra o metabolismo, diminui apetite, regula desejos, tá? Inclusive, tem misturinhas aí que a gente faz, vocês podem se atualizar em relação a isso depois, para realmente a gente dar uma travada no nosso vício de comer demais. Tá? Então, existem algumas misturas aí que a gente consegue fazer, porque o ganho de peso, às vezes, está muito ligado a vícios, né? Vícios emocionais ou vícios aí nas nossas dietas, e os óleos essenciais ajudam nesse sentido. O Zengest, que eu já falei, para ajudar na saúde digestiva. O sistema endócrino e a tireoide, muito apoio com o DDR Prime, por isso que a gente fala para também massagear ele. Então, veja, são muitos óleos dentro de um único óleo essencial. Isso é doTERRA, tá? E o On Guard, esse é outro óleo que mudou aqui em casa, muita coisa para mim, Sandro. Limão, On Guard e hortelã-pimenta, e o DDR Prime, principalmente para o meu marido. É isso, aqui eu comento uma pesquisa para vocês de 2019, está lá no PubMed, né? Que é todo esse potencial antibacteriano, antifúngico, antiviral dos óleos essenciais, através dos seus constituintes químicos, tá? Contra o que? Os patógenos que realmente são resistentes aí a alguns medicamentos, aquela coisa toda, e os óleos essenciais entram como poderosos combatentes a invasores nesse sentido, tá, gente? Isso aqui é pesquisa, não sou eu que estou falando, porque eu sou uma apaixonada pelos óleos. Realmente, são coisas que até um tempo atrás eu também desconhecia. Então, dentro da escala ORAC, os óleos essenciais, eles tornaram-se
ao longo da evolução das plantas, substâncias antioxidantes da natureza. E isso faz a diferença em alimentos e suplementos. Então, quem quiser olhar, é só acessar aí o Instituto Nacional de Saúde, tá? Nessa escala ORAC, para ver isso. E aqui, para finalizar a minha contribuição de hoje, tá? Usar essas plantas, aí, essas moléculas que os óleos essenciais têm, é para apoiar o nosso corpo contra agressores celulares externos. Nós vamos estar ativando aí realmente as nossas células com mais vida. Tudo aquilo que não fizer parte saudável do nosso corpo, os óleos essenciais ajudam a limpar, sim. É um apoio diário que a gente tem com eles, ativando aí boas glândulas endócrinas, né? Suprindo aquilo que está faltando, tirando os excessos, evoluindo pela complexidade do simples. Nós precisamos evoluir pela complexidade do simples. E eu tenho para dizer para vocês que isso aqui é uma grande parte da medicina do futuro. Isto é uma grande parte da medicina do futuro e de todos os profissionais de saúde e todos os seres humanos comuns que, a partir de hoje, começarem a mudar a sua história de vida, tendo os óleos essenciais diariamente, de alguma forma, uso tópico, inalatório ou ingesta. Se for os 3 juntos, como é o possível com os nossos óleos, o resultado vai ser muito mais acelerado, tá bom? Aqui eu tenho... tá, isso aqui são as referências, depois fica gravado. Esse aqui é a nossa finalização, nossas redes sociais. Estamos construindo a nossa página, tá? Use Óleos, tá? Então, depois vai ter aí a nossa página online. E meu celular, o celular do Sandro, o canal do YouTube, Enfermeira dos Olhos. Quem ainda não estiver ali inscrito, é o meu convite, inscreva-se, tá? Isso é importante até para a gente fazer essas aulas online, né? Porque tem que ter um número de inscritos. E o conteúdo que a gente coloca lá sempre é realmente com foco em saúde, pensar em saúde. Nosso Instagram, Use Óleos Essenciais, e o Facebook também está aí disponível. Gratidão imensa. Hoje foi um dia muito significativo. Não vou falar mais, porque agora já vem a emoção.